Olá, boa noite. Começando a nossa terceira live. Quero pedir desculpas a vocês por não ter conseguido realizar a live semana passada, mas imprevistos acontecem e, de pronto, hoje eu quero me colocar à disposição para toda e qualquer dúvida que vocês tenham a respeito do processo até agora. A gente já está entrando aí na terceira semana, passa muito rápido. Daqui a pouco já é a última semana. E já temos aí mais um grupo formado. Boa noite, Denise, seja bem-vinda. Deixa eu convidar aqui mais pessoas para dizer que a gente está online. É, só aqui, aproveitar só quem está aparecendo para mim. Tem muita gente que não aparece, né? A gente podia mandar um convite só e pronto, né? Já entrava aí todo mundo, né? Muita gente. Então, eu não tenho recebido nessa turma nenhum nenhuma dúvida assim colocada. Oi, Rosa, boa noite, filha querida, tudo bem? Essa turma não tem me solicitado tanto dúvidas, acho que tive umas duas até agora só. Né? Mas, deixa eu dar uma olhada lá no grupo para ver se apareceu alguma dúvida. Eu procurei fazer um resumo bastante claro a respeito da prática. Eu acho que isso garante que a gente não tenha muita dúvida, mas aparecendo, a gente está aqui para tirar, né? Então, na solicitação de hoje, eu pedi para se colocarem dúvidas, não apareceu nenhuma. Tá? Só pessoas agradecendo, agradecendo e só. Então, pessoas, eu vou começar direto a falar do nosso tema de hoje. E meia hora é pouco para a gente falar de autoaceitação. Primeiro, o que eu pensei quando eu escolhi esse tema hoje? Uma boa parte da nossa dificuldade em aceitar os outros passa também pela nossa autoaceitação. E de que autoaceitação eu estou falando? Ao longo de toda a minha vida, de processos de busca de autoconhecimento, a primeira coisa que me chocou muito, lá desde o primeiro processo que eu fiz aos 28 anos, era o fato de que eu achava que me conhecia totalmente, né? Achava que eu sabia exatamente quem eu era, eu tinha certezas absolutas sobre tudo, sobre decisões, sobre coisas que aconteciam. E aí, depois do meu primeiro processo de autoconhecimento, que foi o Fischer e Hoffman, eu percebi que, de fato, eu estava equivocada quanto a saber quem eu efetivamente era. E aí vem toda uma outra dificuldade também de assumir isso, aceitar isso e saber o que fazer com isso. Hoje, com os vários livros de autoajuda, as várias terapias alternativas que foram desenvolvidas, e com esse tema sendo muito trabalhado, eu acredito que cada vez menos pessoas vão chegar na idade que eu cheguei com esse questionamento existencial. Quem sou eu? Que é antigo, né, gente? Shakespeare já falava lá em Hamlet, né? Sei que nada sei. Então, a gente se perde da gente mesmo no emaranhado de crenças que a gente comprou entre aspas, né? Que a gente acreditou das pessoas que foram nos dizendo como que nós éramos, ou como deveríamos ser, ou como eles esperavam que nós fôssemos. Claro que eles, eu estou me referindo aos nossos pais, depois deles que foram tendo influência na nossa vida, nossos professores, pessoas que detinham sobre nós uma liderança e que nos passavam informações a nosso respeito. Você é muito teimosa, você é muito topetuda, eu ouvi isso demais.
você gosta de achar que está sempre certa, você, enfim, é desobediente, é inteligente, as características que a gente sabe que vai demonstrando aos poucos ao longo da vida, lá da infância até a vida adulta. Boa noite, Adri. E quando você chega nessa faixa etária, que você começa a questionar se você realmente é esta pessoa que te apresentaram ou foram te apresentando, que você foi simplesmente aceitando que era, pode ser que de repente você se depare com uma outra pessoa que você não conhecia antes. Para algumas pessoas isso pode ser assustador, para outras pode ser libertador. Eu faço parte do grupo que acha que é libertador. E que não é o caso da gente aceitar ou rejeitar uma ou outra, mas da gente simplesmente validar a pessoa que a gente quer ser. Então, todos nós passamos por esse processo ao longo da vida. Nossa convivência com os pais, com a educação que a gente vai recebendo, com a comunicação que a gente aprende a fazer, a gente vai se constituindo pessoa dentro desse emaranhado de informações. E mais do que informações, de interpretações que a gente faz a respeito daquilo que nos dizem e do que nos acontece. Então, um belo dia é natural que a gente olhe para esse mosaico de coisas que nos falaram e que a gente acreditou e comece a questionar quem sou eu de verdade. Melhor do que perguntar quem sou eu de verdade é quem eu quero ser de verdade. E esse é um processo que não tem fim, porque o fato de você se assumir e se aceitar de uma determinada maneira hoje não significa que você não vai poder modificar nunca mais, até o último suspiro. Isso não é verdade. Uma coisa que eu percebo bastante comum nos coaches que eu atendo é o verbo eu sou. Mas eu sempre fiz, eu sempre fui, eu sou assim, de uma forma definitiva e acabada. E a beleza da vida e de ser humano é exatamente poder se constituir a cada momento, poder se transformar, poder ir e vir nessa construção de si mesmo, que é pessoal. E só você vai poder arcar com as consequências daquela pessoa que você decide ser. Então, por que o outro vai dizer como eu devo ser? Eu tenho convivido com algumas questões dentro dos atendimentos e o grande dificultador das pessoas passa por desconstruir essa imagem. E agora, como é que as pessoas que já me conhecem desse jeito, já acreditam que eu sou exatamente isso e só isso, vão conviver com esse outro eu que eu quero ser, que eu escolhi ser? E aí a resposta para mim é muito simples. Esse não é problema meu, este é um problema delas. Porque a escolha do eu que eu quero ser e as consequências disso são minhas. Então, as minhas escolhas importam para mim. As escolhas que as pessoas vão fazer a meu respeito, a respeito de qualquer outra pessoa ou situação que elas estejam se relacionando, é problema delas e elas têm esse direito. Então, eu sei que é difícil para algumas pessoas imaginar, mas e aí os afetos? As pessoas que eu amo, que eu não quero que se afastem de mim, quando eu decidi ser essa outra pessoa ou construir essa outra identidade que eu quero experimentar, que eu tenho vontade de ver como é que é, elas vão se afastar? Algumas sim, talvez não, não tem como saber. Mas isso também não é impeditivo para que você se forge, né, dentro deste ser que você gostaria. É uma aventura incrível poder se construir e reconstruir, ressignificar a pessoa que você é. É claro, gente, que eu não estou falando de dupla personalidade, esquizofrenia, essa coisa de a pessoa não sabe quem ela é, e aí personalidade dupla, nananina, não. Estou falando de um trabalho consciente, a partir de autoconhecimento. Então, quando eu comecei esse processo, eu tinha uma imagem da Fátima muito certinha,
E foi uma escolha da Fátima, né, lá na infância, de ser uma pessoa educada, que faz as coisas direitinho, uma filha obediente, filha boazinha, que não faz bagunça, até em contraponto com um irmão que era esse oposto. Isso me serviu durante toda a infância, foi interessante para mim, mas eu não sou só isso. E também por escolher fazer algumas coisas diferentes disso, não significa que eu vou ser só isso também. Então, nós somos muito mais, muito maiores do que os rótulos que a gente se coloca, do que os rótulos que os outros nos dão, ou do que a sociedade nos cobra algumas vezes. Então, o fato de, em um determinado ponto da vida, você ter se casado e se tornado esposa, marido, pai, mãe, não vai deixar de exercer o papel do filho, com tudo que isso signifique para você. Como é que é ser um filho adulto diferente do filho criança que você foi? E aí você tem os papéis sociais, os papéis de carreira no trabalho, os papéis junto aos amigos. As pessoas começam a te ver de uma forma e meio que cobram que você seja sempre daquela forma. E aí é uma questão delas desacostumarem em relação a isso. Você é muito mais do que aquela imagem que ela te colocou naquela fotografia que ela tirou de você, naquele período de vida que você teve. Esse ir e vir é mágico e é bastante interessante. Então, o autoconhecimento começa pela autoaceitação do ser que eu sou hoje e daquele que eu posso vir a ser. Aceitar que alguns preconceitos que eu recebi podem não ser tão importantes para mim hoje quanto eram lá atrás. E eu tenho várias vivências dessas ao longo da minha vida. Então, houve um período da minha vida que eu comprei muitas ideias que vieram da minha mãe. Então, não deixar meus filhos dormirem em casa com o namorado, isso era uma questão de honra para mim, de jeito nenhum. Só quando tiver a sua casa, aí você vai ter a sua chave, aí você faz o que você bem entender. E depois de um certo tempo, isso deixou de ser tão importante para mim. Isso já não fazia mais sentido. E eu voltei atrás, mudei de ideia. E aí vem a cobrança dos próprios filhos algumas vezes. Mas como que você mudou? Mudei. Agora não é mais tão importante assim. E nessa perspectiva, a vida fica tão mais interessante de você não ser algo finito e acabado para todo sempre, mas poder visitar lugares que você nunca visitou, lugares de si mesmo, fazer coisas que você nunca teve coragem de fazer, porque era muito jovem, porque tinha um medo que hoje você não tem mais, tinha uma reputação que se você fizesse, aquilo poderia macular de alguma forma, e a idade vai nos trazendo uma certa sabedoria que nos liberta de todas essas coisas que um dia acreditamos serem verdades absolutas. Boa noite a todos que estão aqui. Sônia, Caminhos Alternativos. Qual o nome do Caminhos Alternativos que entrou aí? Coloca o nome para mim. Adri, Rosa, Denise. Gratidão a todos que estão me ouvindo aqui ao vivo. Coloquem aí suas dúvidas em relação a esse tema e coloquem também que outro tema vocês gostariam que eu trabalhasse na próxima semana. Então, a inteligência emocional, esse estudo que começou com Howard Gardner, com as inteligências múltiplas, e que o Goleman, muito inteligentemente, né, pegou as duas inteligências que a gente precisava mais trabalhar e reconhecer, a inteligência intrapessoal e a interpessoal, e chamou de inteligência emocional. Com esse conteúdo sendo popularizado de uma maneira estrondosa, de uns 10 anos para cá, as pessoas estão mais voltadas a essa busca do intrapessoal, eu comigo mesmo. Quem é essa pessoa que eu olho no espelho? E existem distorções tão grandes a respeito dessa pessoa que eu olho no espelho, mas que eu não conheço muito bem, que algumas pessoas nem se amam, porque não aceitam mais aquela compra que fizeram das pessoas que são, mas não têm coragem ou não sabem por onde começar a ser a pessoa que gostariam. E aí entram em conflito, né? Não conseguem
ter o auto-amor, não conseguem se acharem bonitas, se considerarem inteligentes, capazes, competentes. É, e isso realmente nos drena energia, sabe? Porque esse conflito, não gostar de quem eu vejo no espelho, ou de gostar e fazer um esforço para manter esse espelho do jeito que ele sempre foi, nos leva a uma insatisfação interna. E essa insatisfação interna mexe com o nosso estado emocional. E é o nosso estado emocional que nos leva a agir numa determinada direção de algo que sonhamos ou desejamos. Então, se a gente não está bem internamente, se a gente não fizer as pazes com a pessoa do espelho, em todos os níveis, nível físico, emocional, mental e espiritual, vai ser muito difícil realizar sonhos. E aí a gratidão pode nos ajudar bastante nisso. É uma forma de você sentir dentro de você bem-estar. Quando a gente se sente bem, o nosso olhar muda. E aí a gente já olha para o espelho com um olhar diferente, com uma certa inclinação a gostar do que eu vou ver lá, porque eu estou em harmonia com o todo. Eu estou numa energia de gratidão com tudo que existe. E aí o meu estado interno fica muito disponível a gostar de tudo que enxerga, a não deturpar nada com a sensação ruim que está de dentro e que me leva a perceber algo de maneira distorcida. Estou conseguindo passar para vocês? Olha, a Adri escreveu aqui, ó, deixa eu ler, peraí. Prestar atenção nos feedbacks que recebe, como os recebe em seu interior. O olhar para dentro, em todo momento, pode ser um caminho alternativo. Eu diria, Adri, que é o melhor caminho. Todas as vezes que você estiver num relacionamento com qualquer pessoa, de amizade, de familiar, afetivo, de trabalho, que você se sentir incomodado porque imaginou que algo que a pessoa disse significou um outro algo, que às vezes ela nem quis dizer, mas pode querer dizer também. E isso de alguma forma te incomodou, presta atenção no quanto que isso pode ser apenas uma interpretação sua. Algo que você, de fato, a pessoa não quis dizer aquilo, ou nem teve a intenção, ou ainda que ela tivesse. Tudo que você sente em relação a alguém que está do outro lado, no relacionamento com você, ao invés de levar o dedo para a pessoa, o sentimento que ela causou em você, volte-se para dentro e perceba: por que eu estou incomodado com isso? O que essa pessoa disse ou fez que me causou esse sentimento? Não foi ela. Esse sentimento é meu. Ele veio em função do que ela disse. Então, isso que ela disse, o que tem a ver comigo? O quanto que essa palavra, ou essa situação, ou esse contexto, ou essa energia que eu depreendi da pessoa, é uma parte minha, que eu não aceito em mim. Então, o outro que te incomoda, ele tem uma parte que é sua, rejeitada em você, e que enquanto você encontrar com ela nos outros aqui fora, vai te incomodar aqui dentro. Quem gosta de ler, tem um livro chamado, está disponível agora já online, O Lado Sombrio dos Buscadores da Luz, da Debbie Ford, que faleceu esse ano, se eu não me engano, o ano passado. Muito bom sobre o aspecto rejeitado em mim que eu só percebo no outro. Muito interessante. E quando você para de procurar fora ou justificar fora o que está dentro, o outro para de te incomodar. É impressionante. Então, deixa eu contar para vocês uma historinha, deixa eu ver como é que está o tempo. Dá para contar assim. Então, a primeira vez que eu entrei em contato com essa realidade, e foi através desse livro, do estudo da Janela de Johari, eu fiquei de frente com algumas características minhas que eu não reconhecia em mim, eu achava que eu não era daquele jeito. E eu via muito nas pessoas, e as pessoas que eram daquele jeito me incomodavam. Né? E nesse livro, é bem assim que a Debbie resume. Aquilo que te incomoda no outro são partes suas rejeitadas que o universo traz para que você, olhando para aquilo, se reconheça e pare
de julgar e avaliar o outro, e escolha, aprenda a escolher o que você vai fazer com essa parte que está dentro de você, que de vez em quando sai sem que você perceba, mas todo mundo percebe, menos você. E aí, um desses traços, que foi o primeiro que eu coloquei lá em cima, estava lá a arrogância. Né? O que eu não gostava no outro? A arrogância, eu detesto pessoas arrogantes, que acham que sabem tudo, nariz em pé, essas coisas. Naquela época, quando eu fiquei sabendo que aquela era uma parte minha rejeitada, eu tive dificuldade para aceitar. Dri, eu tenho, se você quiser, eu mando para você, tá bom? Essa aceitação de parte minha rejeitada que eu encontrava no outro, eu achava que eu não fazia de jeito nenhum. Porque eu detesto gente arrogante. Como é que eu vou ser arrogante, ainda mais sem perceber que estou sendo arrogante? E no livro, a Deb explica que a parte sua rejeitada, quando você faz, ela é tão pequenininha que você fala, mas isso não é arrogância não, gente, sabe? É autoestima em excesso, entende? E aí eu comecei a entrar em permissão. Primeiro passo para você enxergar as coisas que você rejeita em si mesmo, primeiro toma o outro como referência. Aquilo que eu não gosto no outro, então é algo rejeitado em mim. Sempre, sempre. Senão não te incomodaria. E como é que eu vou perceber isso? Entra em permissão. Faça um comando para sua mente. Eu estou em permissão, universo, sabedoria interior, minha consciência. Eu estou em permissão. Me mostre quando eu estiver agindo com arrogância, falando do meu caso. E aí comecei a ver, né, uma série de coisinhas que eu, uau, olha eu aí, nariz em pé, nossa. Eu me vi em todas as situações que eu achava horrível em relação ao outro. E fui pesquisar isso em mim, né? Por que eu rejeitava aquela parte em mim? E quando foi que eu adquiri isso? Por curiosidade, Fátima, eu sou muito curiosa. As coisas que eu leio, eu me examino, eu pesquiso, eu me coloco como pesquisa mesmo, né? Objeto de pesquisa. E teve uma época na minha vida que eu tive que ser arrogante para poder chamar a atenção das pessoas de alguma maneira. Então, para vocês terem uma ideia, eu tive o privilégio, né? Rosa agora vai quase cair dura quando eu falar que esse privilégio foi um privilégio, mas foi, de estudar em colégios particulares, né? Porque meu pai conseguia a bolsa. Então, invariavelmente, eu e meu irmão éramos as únicas pessoas de cor na escola, naquele tipo de escola. E que nós não poderíamos estar ali, não fosse de outra maneira. Se meu pai não conseguisse bolsa através do trabalho dele, de contatos no trabalho dele, não era nem o trabalho que dava, eram pessoas que ele conhecia influentes no trabalho que arranjavam uma bolsa para a gente em colégios particulares, bons colégios. E quando a gente chegava lá, como a gente era minoria, a gente era invisível naquela turma, né? Eu sentava na primeira carteira e os professores não sabiam o meu nome, eles não sabiam quem eu era até a primeira prova. Porque na primeira prova, eu era aquela aluna que tirava 10 em praticamente todas as matérias. Então, eles já chegavam na sala assim, quem é Fátima? Eu estava ali, na primeira carteira, na frente dele, o mês inteiro, e ele não tinha me visto. E também eu não era, assim, a aluna mais bem vista da escola nova, porque a cada 2 anos a gente mudava da escola, então o pessoal já tinha seu grupinho e eu ficava lá isolada. Eu não tinha aquela chuva de meninos querendo me conhecer, querendo ficar minha amiga, não. Até a primeira prova. Depois da primeira prova, era um monte de gente querendo ser amigo da Fátima, né? Essa mulher inteligente, que tirou 10, que os professores elogiam e tal. E aí era a hora da Fátima, arrogantemente, escolher as pessoas que ela queria para serem suas amigas. E não era qualquer um. Então, esse tipo de esse mergulho que eu dei para dentro, procurando perceber quando foi que eu usei positivamente essa coisa para me proteger, para lidar com a dor, né, da exclusão, me mostrou que ela foi útil numa parte da minha infância para me ajudar a sobreviver, principalmente quando a gente mudava de escola a cada 2 anos. Mas depois disso, ela passou a ser uma constante na minha vida. Isso passou a ser em todas as situações que eu tivesse condição de mostrar que eu era boa, que eu era melhor, que eu podia, que eu sabia, que eu era mais inteligente, enfim. E isso era algo que realmente me incomodava no outro, mas eu não percebia que eu fazia a mesma coisa.
Quando eu entrei em harmonia com essa característica, com esse traço meu, as pessoas arrogantes que me incomodavam tremendamente deixaram de me incomodar. É impressionante como hoje elas não me incomodam. Às vezes eu até identifico o mesmo traço e falo, olha lá o meu traço ali. E acho engraçado, né? E fico tentando imaginar, por pura curiosidade, o que pode ter levado aquela pessoa a, como eu, se defender através daquele traço, né? Atrás daquele traço, por alguma razão que naquele momento era justa. Mas para o resto da vida não precisa assim. Ok, pessoas? Então, nesse livro, a Deb dá alguns exemplos, ela faz vários exercícios para você perceber o seu lado sombrio. E o segundo passo, depois que você identifica, que você aceita esse traço em você, você vai se harmonizar com ele. Porque não existe nada que seja totalmente ruim. A consciência de que esse traço foi positivo em algum momento da sua vida já vai te fazer perceber que hoje, em alguns momentos, pode ser que ainda seja. Só que você vai estar consciente para usá-lo na medida certa, no ambiente certo, na hora e somente na hora que for necessário, e não discriminadamente, como quando você fazia antes de ter consciência dele. Consegui passar, pessoas? Me falem aí se tem alguma dúvida. Mando sim. Oi, Jamara, boa noite, seja bem-vinda. Que legal, um monte de gente aqui, ó. Rosângela, boa noite, Miriam, Mene, Socorro, boa noite a todos. Então, acabei de falar alguns exemplos aí da autoaceitação, da importância da gente assumir, né, quem a gente é, escolher, mais do que assumir, é escolher quem a gente quer ser, sem culpa, e sem ter que seguir aquilo que já nos disseram e nos fizeram acreditar que éramos a vida inteira. Nós podemos mudar. O ser humano tem essa capacidade incrível de se adaptar, de se reinventar, de ressignificar, e é isso que faz a gente alcançar coisas diferentes daquelas que imaginávamos, né? Então, imaginem se uma pessoa que nasceu num ambiente inóspito, um ambiente que dali só tem erva daninha, né? Não tem grandes contribuições para a sociedade. Se ela acredita nisso, quantas pessoas nós deixaríamos de ter que fizeram coisas grandiosas, mesmo não tendo nascido em berço de ouro, né? É nada contra o berço de ouro, viu, gente? A ideia bom seria que todos pudéssemos ter nascido numa, já que não é possível, que a gente ao menos pudesse ter alguma coisa mais justa para todos. E muitas vezes, algumas pessoas que não vieram desse ambiente mais privilegiado, né, são tidas como não possíveis de darem certo. E a gente tem aí a história com um monte de nomes onde as pessoas não acreditaram nisso e se constituíram pessoa dentro daquilo que elas acreditaram aqui. Então, mais uma vez, tudo começa aqui dentro, não é lá fora. Lá fora vai refletir aquilo que a gente precisa trabalhar dentro. Então, para de apontar o dedo para o outro. Quando você faz isso, ó, tem esses três aqui apontando para você. Se você virar esse quarto, fica jóia. E aí você começa a promover o seu crescimento, o seu desenvolvimento. Ok? Ficando por aqui, alguma sugestão para a próxima semana? Algum tema que vocês gostariam que eu trouxesse? Boa noite, Jean. Estou te esperando essa semana, viu, Jamara? Cris, boa noite. Então, pessoal que já chegou agora no final, estamos entrando aí na terceira semana, força nessa peruca, energia da gratidão. Perdeu um, faz o outro. Não consegui fazer tudo certinho, continua fazendo erradinho. A gratidão aceita todas as manifestações mínimas, máximas, certinha, meia certa, e você uma hora vai entrar nessa energia, não vai querer sair mais e vai conseguir fazer tudo certinho. E depois que você aprende a fazer tudo certinho, você começa a variar. O importante é não sair da energia da gratidão, tá certo? O exercício é o meio, não é um fim em si mesmo. Então, as pessoas que abandonam o processo no meio estão deixando de aproveitar os benefícios que, em parte, poderiam vir a ter se continuassem fazendo ainda que não certinho, como diz no livro. Ok? Não desistam, permaneçam, vale a pena. Gratidão pela presença, beijo no coração de todos e vamos
Estou mandando a prática para vocês daqui a pouco. Beijo. Tchau.